Vamos falar agora do Fla-Flu de quarta-feira, porque o John Kennedy, ele provocou o Flamengo. Em uma entrevista à TNT, ele falou, olha, a gente vai querer sim atrapalhar o rival, se a gente não pode ser campeão brasileiro, a gente também não quer ver o rival sendo campeão. E eu vi muita gente crucificando o John Kennedy, criticando o John Kennedy, que ele não pode dar esse tipo de declaração, que isso é um absurdo, falta de respeito. Por quê, gente? Vocês acham mesmo que os jogadores do Fluminense não pensam dessa maneira? A gente, nos anos 90 e até mesmo nos anos 2000, a gente batia palma para quando o Romário fazia isso, Túlio fazia isso. Mas quem? Viola, Renato Gaúcho, Edmundo. E por que o John Kennedy não pode fazer atual? Nós estamos falando o tempo todo que os jogadores não dão entrevista de maneira natural. É sempre aquela entrevista quadrada. Aí quando o John Kennedy sai do quadrado, dá uma entrevista descontraída, não faltou respeito com o Flamengo, muito pelo contrário. Ele apenas externou o sentimento de todos os rivais pensam assim. E é isso, tá certo. Agora, porque isso é falta de respeito. Eu discordo total, pelo contrário. Ele promoveu o Fla-Flu, apimentou o Fla-Flu. O Fla-Flu já começou fora das quatro linhas por conta dessa declaração. Os jogadores têm que correr mais por conta disso. Não. Os jogadores do Flamengo têm que correr porque eles vestem a camisa do Flamengo, porque eles têm salário em dia, porque eles ganham muito bem para isso. Não é porque o John Kennedy falou isso que os jogadores têm que correr. Não, nada disso. Nada disso. Motivação não falta para os jogadores do Flamengo. Vestir a camisa do Flamengo já é uma grande motivação. Então, pessoal, o John Kennedy não falou nada demais. Eu particularmente gostei. Parabéns, John Kennedy, pela personalidade. Se não jogar nada, vai ser zoado. E assim é a vida. O Flamengo tem muitos pendurados para esse jogo aí, hein, galera? Por quê? O Flamengo pega o Fluminense e depois pega o Red Bull Bragantino no sábado. E são 8 jogadores. Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. O Alan, a gente vai falar já já. O Jorginho, a gente também vai falar já já. E o Danilo, a gente também já vai comentar sobre esse assunto. Porque são jogadores que ainda são incógnitas. Até agora. A gente já vai comentar isso. Então, esses são os jogadores pendurados. Se eles levarem amarelo, eles não jogam contra o Red Bull Bragantino. E eu tenho aqui o resumo dos lesionados do Flamengo nessa terça-feira, galera. De La Cruz confirmado, fora do jogo contra o Fluminense. Incrível. Eu não acredito naquela história de que o De La Cruz pediu para não ser convocado para ajudar o Flamengo. Não ajudou em nada. Ficou aqui no Rio de Janeiro, não jogou nenhuma partida durante a data FIFA. No momento que mais precisou do jogador, que a torcida mais esperava do De La Cruz, na ausência de vários atletas, o De La Cruz não ficou à disposição por conta das dores crônicas no joelho. O Alan, provavelmente fora também do jogo contra o Fluminense. O Jorginho treinou normalmente, a tendência é que seja relacionado contra o Fluminense. Uma baita notícia. Enfim, dando tudo certo aí, se ele não acorda com dores no local, ele vai para o jogo. Léo Ortiz, chances remotíssimas de ir para o jogo contra o Fluminense. Tendência é que volte no sábado contra o Red Bull Bragantino. E o Pedro, nós já explicamos muito bem aqui que o planejamento é para ele ser relacionado no sábado contra o Red Bull Bragantino. Com o provável desfalque do Léo Ortiz, o Flamengo não descarta ter Danilo para o Fla-Flu dessa quarta-feira. O Danilo acabou de jogar contra a Tunísia, ele entrou no segundo tempo, inclusive no lugar do Wesley, que não jogou nada. O Wesley, ex-Flamengo, atualmente na Roma. E aí o Flamengo vai aguardar a chegada do Danilo ao Rio de Janeiro para fazer aquela avaliação dele, mas a ideia do Flamengo é levá-lo sim, até porque o Flamengo dificilmente vai ter o Léo Ortiz à disposição, e a gente sabe que o João Vitor, o garoto, não foi nada bem contra o Sport. Eu, não tendo Danilo, não tendo Léo Ortiz, eu colocaria o Iago. Para mim é um jogador zagueiro mesmo. Para mim, não vai sentir nada o Fla-Flu, a pressão, muito pelo contrário. Jogador capitão na seleção brasileira sub-20, super importante no título do Mundial esse ano sub-20. Eu botaria o Iago para jogar ao lado do Léo Pereira. Para mim, eu acho que ele não iria sentir nada a pressão nesse jogo, e a gente sabe que vai ser uma pressão muito grande. Mais de 60 mil ingressos vendidos, casa cheia no Maracanã, jogo importante. É uma final, digamos assim, para o Flamengo, se quiser continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu colocaria
o Iago para jogar ao lado do Léo Pereira, caso não tenha Danilo e nem Léo Ortiz à disposição. E vocês? Como que vocês montariam o Flamengo? Vene, e os 5 estrangeiros do Flamengo convocados, como é que estão? Eles ainda vão jogar. As respectivas seleções vão jogar ainda na terça-feira à noite. O Flamengo deixou um avião lá nos Estados Unidos prontinho para eles retornarem. E aí vai depender da minutagem, do desgaste físico, da avaliação médica, mas eles vão direto para o ninho do urubu, direto para a concentração. E aí lá o departamento médico vai avaliá-los e é óbvio que vai ouvir também os atletas para saber o que eles querem fazer. Se eles estão cansados. O Alexandre, lateral esquerdo, que está com a seleção, ele já avisou publicamente: eu prefiro dormir a correr quanto tempo e jogar essa partida, porque ele sabe que ele pode sofrer um problema físico e ficar fora da final da Libertadores. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Léo Pereira vive em 2025, a fase mais madura e impactante de toda a sua trajetória como jogador profissional, consolidando-se como um dos principais nomes do elenco do Flamengo e como um dos zagueiros mais regulares do futebol brasileiro na atualidade. Em um momento da temporada em que cada partida se torna decisiva, especialmente diante das disputas simultâneas do Campeonato Brasileiro e da preparação para a final da Libertadores, o defensor rubro-negro conseguiu atingir números que ultrapassam todos os seus registros anteriores. Sua consistência, sua presença quase ininterrupta em campo e a influência direta no rendimento coletivo do time transformaram 2025 em um ano marcante em sua carreira. Os números apresentados pelo clube nesta terça-feira ilustram essa fase com precisão, mostrando não apenas sua capacidade defensiva, mas também sua importância como líder silencioso dentro de campo. Flamengo disputou 65 partidas com o elenco profissional ao longo do ano, e a participação de Léo Pereira impressiona. Ele esteve presente em 55 desses compromissos, ficando fora apenas de 10 encontros. E o mais marcante é que 54 dessas participações foram como titular absoluto. Somente em 5 oportunidades deixou o campo antes do apito final. Somando todos os minutos jogados, chegou à marca de 5.300 minutos, o maior número de sua carreira, e um recorde absoluto entre todos os jogadores rubro-negros da temporada. Essa minutagem elevada não representa apenas resistência física, mas revela também a confiança que a comissão técnica deposita nele, e a capacidade de entregar boas atuações de maneira constante, sem oscilações bruscas, algo extremamente valorizado na posição de zagueiro. Nem mesmo Fabrício Bruno, que em 2024 havia sido o jogador de linha com mais minutos em campo, conseguiu superar a marca atual de Léo Pereira. Fabrício havia encerrado o ano anterior com 5.200 minutos, mas agora, já no Cruzeiro, e novamente convocado para a seleção brasileira, não alcançou o impacto que Léo vem tendo no Flamengo. Enquanto o ex-companheiro voltou a defender o Brasil em um amistoso contra a Tunísia, Léo Pereira segue aguardando uma oportunidade na seleção, algo que, diante do desempenho atual, se tornou um desejo crescente entre torcedores e analistas esportivos. Mesmo sendo um jogador de defesa, Léo Pereira não tem deixado que a responsabilidade no setor atrapalhe sua regularidade. No Campeonato Brasileiro, que é considerado um dos torneios mais exigentes e imprevisíveis do mundo, ele disputou 30 partidas, sendo 29 como titular, e só ficou fora de 3 compromissos do Flamengo na competição. A disponibilidade contínua em um campeonato tão desgastante ressalta a importância do preparo físico e da disciplina tática do atleta. Além disso, ele vive também um momento particular no aspecto ofensivo. Em 2025 está a um gol de igualar sua temporada mais artilheira, que aconteceu em 2018, quando ainda defendia o Atlético Paranaense e marcou 6 gols. Embora não seja sua função principal, o zagueiro se destaca pela qualidade no jogo aéreo e pela coragem para se apresentar nas bolas paradas, contribuindo de maneira relevante para o ataque. A influência de Léo Pereira nos gols marcados chama atenção. Todos os gols que ele fez na temporada foram considerados decisivos para o Flamengo em jogos importantes. 3 desses gols serviram para inaugurar o marcador, dando vantagem inicial ao time em partidas contra Santos, Mirassol e Deportivo Táchira. Os outros 2 gols foram fundamentais para empatar confrontos que até então o Flamengo estava perdendo, contra Internacional e Red Bull Bragantino. No duelo diante do time paulista, a equipe conseguiu inclusive virar o jogo posteriormente, o que tornou o gol do zagueiro ainda mais significativo. Essas contribuições ofensivas reforçam o quanto Léo Pereira se tornou um jogador completo, capaz de agregar em diferentes aspectos do jogo, enquanto vive esse momento especial.
O Flamengo se prepara para mais um compromisso importante no Brasileirão. O elenco finalizou nesta turquifera a preparação para enfrentar o Fluminense no clássico válido pela 34ª rodada. A equipe chega à partida na liderança isolada, com 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, e depende de si mesma para se manter na ponta. Por isso, uma vitória no clássico se torna essencial. A bola irá rolar às 9h30 da noite no Maracanã, e a expectativa é de casa cheia. A escalação para o clássico ainda depende de algumas avaliações, especialmente por conta da data FIFA. O técnico Felipe Luiz ainda aguarda o retorno de jogadores, que estavam com suas seleções nacionais, para saber se terão condições físicas de entrar em campo. Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal e Plata chegam ao Rio de Janeiro apenas na tarde desta quarta-feira, e suas minutagens nos jogos internacionais serão levadas em conta. No entanto, há notícias positivas. Jorginho voltou a treinar normalmente com o grupo, após se recuperar de uma lesão muscular e deve estar à disposição da comissão técnica. Léo Ortiz, por sua vez, apesar de ter retornado às atividades, ainda não está totalmente recuperado e dificilmente será relacionado para o clássico. Já Danilo e Alex Sandro devem chegar a tempo e podem reforçar o time. A provável formação do Flamengo conta com Rossi no gol, Wesley Royal, João Vitor ou Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas na defesa, Pulgar, Saul ou Jorginho no meio-campo, acompanhado de Everton, Cebolinha ou Wallace Ian, e na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino. Essa escalação pode sofrer modificações de última hora. Conforme o técnico avaliar o desgaste dos atletas oriundos da data FIFA, o atacante Pedro segue fora, em fase final de recuperação de uma fratura no antebraço. Alan também continua em tratamento por conta de uma fascite plantar, enquanto de La Cruz, que enfrenta um problema crônico no joelho, pode reaparecer dependendo da evolução. Com 71 pontos somados, o Flamengo lidera a competição e encara uma sequência crucial antes da final da Libertadores. Serão mais 3 jogos até o confronto decisivo do dia 29 e, posteriormente, mais 2 partidas para encerrar o campeonato. Cada detalhe se torna importante. E contar com jogadores em ótimo momento, como Léo Pereira, é um diferencial significativo na disputa pelo título. Além das competições profissionais, o Flamengo também tem tomado decisões estratégicas envolvendo suas categorias de base. Uma das principais novidades para 2026 é a definição de que o clube não disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, o maior torneio de base do país. A diretoria optou por priorizar o uso dos jogadores do Sub-20 no início do Campeonato Carioca, repetindo o planejamento dos últimos anos, quando o estadual foi disputado com uma equipe alternativa. Como o Carioca começa no dia 11 de janeiro e a Copinha entre os dias 2 e 25, a coincidência de datas e a necessidade de manter um time competitivo no início da temporada tornaram inviável participar dos 2 torneios. Além disso, o clube encerrou o projeto do Sub-20 Byte, que era a equipe inscrita na Copinha, reforçando a decisão de não participar da edição de 2026. Até o momento, o clube não pretende se pronunciar oficialmente sobre a decisão, mas internamente ela é tratada como definitiva. O calendário apertado torna difícil organizar uma equipe que possa competir na Copinha sem prejudicar o planejamento do time alternativo para o estadual. A informação foi inicialmente divulgada pelo canal Flazoeiro e confirmada por veículos especializados. Outro ponto considerado pela diretoria é o período de férias do elenco principal. Se o Flamengo não vencer a Libertadores, os jogadores entram de férias no dia 8 de dezembro. Após o término do Brasileirão, retornando apenas um mês depois, caso a equipe seja campeã, o descanso começaria apenas após a disputa do Mundial Intercontinental, prevista para terminar em 17 de dezembro, o que encurtaria ainda mais a janela de preparação. Flamengo também estuda a possibilidade de realizar parte da pré-temporada e até um dos primeiros jogos do Carioca nos Estados Unidos, algo que tem sido avaliado sob a perspectiva de globalizar ainda mais a marca do clube e também gerar receitas adicionais. Se esse plano se concretizar, o uso de uma equipe alternativa no início de 2026 será ainda mais necessário. Historically, the Flamengo é tetracampeão da Copinha, tendo vencido em 1990, 2011, 2016 e 2018 na edição mais recente, já desfalcado por jovens que estavam integrados ao time alternativo no Carioca. O clube acabou sendo eliminado na segunda fase para o Bragantino. As categorias de base passaram por uma reestruturação profunda no último ano. Desde a mudança de gestão,
O clube realizou cortes significativos, tanto na equipe técnica quanto no elenco, além de promover ajustes no método de formação. A intenção declarada foi tornar o processo mais eficiente, menos custoso e direcionado a formar jogadores com potencial real para integrar o profissional. Com isso, atualmente, o Flamengo conta apenas com um time sub-20, comandado por Bruno Pivetti, que será responsável por desenvolver os jovens que poderão servir ao elenco principal na próxima temporada. Assim, o ano de 2025 se desenha como um período de afirmação para o Flamengo em diferentes frentes, e o protagonismo de Léo Pereira representa uma síntese do momento vivido pelo clube. Sua evolução individual, seus recordes pessoais, sua capacidade de decidir jogos e sua regularidade o tornam uma peça fundamental para os objetivos da equipe.